Compilação dos ensinamentos de Meixo Sama, áudio, janeiro de 2025. Afinal, o que é a Igreja Messiânica Mundial? Publicado em O Livro do Evangelho do Paraíso, em 25 de agosto de 1954. Inicialmente, gostaria de esclarecer que nossa religião messiânica não é exatamente uma religião. A religião é apenas uma parte. Portanto, é óbvio que não representa a sua totalidade. Então, por que adotamos a nomenclatura religião messiânica? Acima de tudo, porque se trata de uma obra de salvação inovadora, sequer imaginada antes. Assim, não tive alternativa a não ser denominá-la dessa maneira. Em vez de adotar um nome diferenciado, escolhi esse porque é simples e de fácil assimilação. Falando abertamente, ela é uma religião que transcende a religião. Basta pensar que é uma obra de salvação inédita, ou seja, uma outra religião. Desta forma, apresentarei seus traços gerais. O mundo em que vivemos foi constituído por pessoas extraordinárias que surgiram ao longo da história, desde os tempos primordiais até o presente. Graças aos seus esforços em defesa de grandes ideais, alcançamos o magnífico mundo civilizado visto na atualidade. O ser humano deveria sentir-se profundamente emocionado e agradecido diante de tamanha dádiva, porém é realmente estranho que isso não ocorra de fato. Refletindo a respeito, nota-se que a felicidade, a mais essencial de todas as coisas, não acompanhou o desenvolvimento do mundo civilizado. É óbvio que a causa reside na grande falha existente em algum ponto da atual civilização, a qual me foi revelada por Deus. Em outros termos, o progresso da civilização atual não foi completo, ocorreu pela metade. Apenas a parte que valoriza a matéria, visível, se desenvolveu, enquanto a parte que prioriza o espírito, invisível, foi totalmente desconsiderada. Contudo, existe um motivo dentro do plano de Deus. Por um período, foi necessário interromper o avanço da cultura espiritualista com a finalidade de promover o progresso da cultura materialista. Dessa maneira, hoje, quando esta alcançou o estágio previsto, Deus faz com que a cultura espiritualista dê um grande salto para que se desenvolva lado a lado com aquela, a fim de criar um mundo verdadeiramente civilizado. É com essa missão que nasceu a nossa religião messiânica. Por esse motivo, em todos os aspectos, ela é incomparável às religiões tradicionais. Consequentemente, o fundamental é despertar o pensamento teísta, que há tanto tempo se encontra adormecido. Todavia, isso não é nada fácil, uma vez que grande parte dos povos civilizados tiveram suas almas arrebatadas pela ciência e vieram ignorando a Deus até hoje. Somente uma extraordinária força sobre-humana poderá tocar e mover essas almas, fazendo-as reconhecer a existência de Deus. Para tanto, não existe outro meio a não ser o milagre, e por esse motivo, eles são tão numerosos em nossa religião. Essa força é a força absoluta transmitida pelo Supremo Deus. Portanto, é natural que os ateístas se convertam ao teísmo, dando início à era do florescimento da cultura espiritualista. Como consequência, o desequilíbrio da cultura será corrigido e o verdadeiro mundo civilizado se concretizará. Juntamente a isso, os três grandes males que assolam a humanidade, a doença, a pobreza e o conflito, serão erradicados. É desnecessário repetir que eu fui escolhido para tal missão. Desde a antiguidade, essa é uma profecia feita por muitos santos e sábios, mas somente agora chegou o momento de se concretizar. O surgimento do reino dos céus profetizado por Jesus Cristo, o mundo de Miroco, anunciado por Buda Sakyamuni, o pedestal do néctar, idealizado pela igreja Tenrikyo, o mundo do pinheiro, pregado pela fundadora da Oomoto, o mundo de serenidade e paz, proclamado por Nichiren, a vida do Messias do judaísmo,
são profecias que se referem a isso. Gostaria de chamar a atenção para um fato. Visto que se trata de profecias, não havia como confirmá-las. No entanto, como estabelecerei de fato o paraíso terrestre, sou o executor e também aquele que comprovará as profecias mencionadas. Essas palavras podem causar espanto e soar como exagero. No entanto, é possível perceber minha plena convicção a esse respeito. Isso porque o Supremo Deus atribuiu-me a inteligência e a capacidade necessárias para atingir esse objetivo. Além disso, concedeu-me um poder divino jamais experimentado pela humanidade, algo absolutamente inimaginável. Atualmente, usando livremente esse poder, estou manifestando inúmeros milagres. Portanto, ao ingressar em nossa religião, qualquer pessoa poderá ser imediatamente agraciada por essa boa nova. Resumindo, os doentes são curados, os pobres se tornam afortunados, os conflitos desaparecem, a infelicidade se transforma em felicidade, enfim, as pessoas se comovem com a profundidade das graças divinas. Ademais, como a sociedade, o país e o mundo são grupos de indivíduos, conforme nossa religião for se expandindo, será concretizado o paraíso terrestre, o mundo de paz e felicidade. Dessa forma, o objetivo de Deus será alcançado. Uma vez que esse limite ao momento atual, é muito gratificante ter esse conhecimento e alcançar a felicidade. Portanto, o presente livro é um manual elaborado por meio da inteligência divina que explica a essência de todos os fenômenos, a começar pela religião. Consiste em uma compilação realizada pelos meus discípulos sobre minha orientação a partir dos inúmeros textos até agora. Realmente significa um esclarecimento da verdade sem precedentes, em que não há o mínimo de erro sequer. Ao mesmo tempo, visto que retirei novos textos continuamente, planejo publicá-los à medida que for se acumulando. Em suma, trata-se de fato da Bíblia da religião messiânica, cujo conteúdo será transmitido às próximas gerações como um manual do mundo vindouro. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 18. A felicidade dos membros da nossa Igreja. Publicado no Jornal Eico, número 188, em 24 de dezembro de 1952. As graças que os membros da nossa Igreja têm alcançado nesta vida são realmente magníficas e incalculáveis. Por essa razão, sem querer, se acostumam com elas e tendem a esquecê-las. Visto que se trata de experiências pelas quais a maioria já passou, não há necessidade de tecer comentários a respeito. Entretanto, creio que vários pontos passam despercebidos e, portanto, farei uma referência a eles. Atualmente, na vida cotidiana, não existe nada mais temível do que a doença. Por conseguinte, acredito não haver uma única pessoa que não recorra a médicos e medicamentos. Por exemplo, mesmo que alguém venha a contrair uma simples gripe, é acometido de febre, sensação de cansaço, perda de paladar. Além desses sintomas, por sentir queimação no peito, passa a se preocupar imaginando que o estômago está com problemas. Caso tenha uma leve dor de barriga ou uma diarreia, logo passa a imaginar: será que o intestino está com algum problema? Após uma caminhada mais acelerada, ao ter palpitação e falta de ar, já passa a presumir que o coração não está bem. Ao apresentar dor e peso na cabeça ou ter vertigens, começa a temer alguma doença do cérebro. Se as lágrimas escorrem, mesmo que não esteja triste, ou se constata que a vista está cansada, passa a se preocupar e acredita que o sintoma seja o início de uma doença ocular. Se o nariz fica obstruído, já considera que está com sinusite. Se perde o olfato, crê que está com rinite hipertrófica. Ao perceber a sensação de dores na garganta e febre, pensa que contraiu amidalite. Se o pescoço e os ombros estão rijos, isso é sinal de gripe. Diante da dificuldade em movimentar as mãos ou os pés, o indivíduo supõe que a causa esteja na coluna.
Ao andar um pouco e experimentar peso nas pernas, presume que foi afetado por beribele. Havendo dores anais e prolapso renal, contrai-se de dor, acreditando ser hemorroidas. Se ao urinar tiver a sensação de ardência, ou caso a urina se apresente turva, logo passa a imaginar que está com tuberculose renal. Dessa maneira, a ansiedade e a preocupação em relação às doenças são intensas. Nesses termos, se eu for detalhar ainda mais, não haverá fim. Existem ainda as inquietações quanto às bactérias. Mesmo que uma pessoa venha contrair uma leve gripe, caso ela se descuide, ocorre uma piora. Como a tosse e o catarro não cessam, ela se preocupa e imagina que já esteja na fase inicial de alguma doença pulmonar. E ainda pensa, pode ser que eu tenha realmente me contagiado na ocasião em que visitei um amigo que sofria de tuberculose. Ou então, pode ser que eu tenha herdado de meus pais ou irmãos que vieram a falecer de tuberculose. Será um caso sério se chegar a uma situação irreversível. Desse modo, considera consultar um médico e reflete. Isso também é um ponto que requer atenção. Se por acaso o diagnóstico for tuberculose, será o fim, pois não poderei mais trabalhar. Nessas condições, como vou viver? Além disso, quem garante que minha esposa e filhos também não se contagiarão? Ah, realmente estou perdido. Dessa forma, as pessoas que se encontram nesse desespero começam a procurar publicações relacionadas à tuberculose e a lê-las avidamente noite adentro. Apesar de estar escrito nos referidos livros que a cura da tuberculose é certa, na realidade as referidas afirmações são superficiais e as explicações são científicas e detalhadas ao extremo, o que as deixa realmente apavoradas. Se bem que, quando se fala em ciência, as pessoas confiam incondicionalmente. Portanto, quanto mais leem, mais aumentam suas preocupações. Mesmo que haja cura, não se sabe quantos anos vai levar para ocorrer. Além disso, submetendo-se ao repouso absoluto, elas nada poderão fazer. Se for por um período curto, sobreviverão graças, por exemplo, à poupança, ao seguro-saúde e ao auxílio-doença. No entanto, as pessoas continuam inseguras em relação ao futuro. Além disso, uma vez que os gastos com os tratamentos médicos são elevados, a menos que possuam consideráveis recursos financeiros, elas costumam ficar demasiadamente preocupadas com a doença e acabam por sofrer cada vez mais. Contudo, isso não se limita à tuberculose. Ultimamente é comum a propagação de várias doenças contagiosas. Quando advém uma diarreia intensa, as pessoas já começam a se afligir, presumindo que isso seja o início de uma disenteria. Nos casos em que notam estar com febre, mesmo sem estarem gripadas, logo ficam temerosas e pensam, será que não estou com tifo? Principalmente quando percebe que o filho se encontra desanimado, sonolento e bocejando, a mãe já acha que ele está com disenteria infantil ou meningite japonesa. Se a criança começa a tossir de forma mais intensa e prolongada, a mãe pensa que está com coqueluche. Se a garganta passa a emitir sons semelhantes a um silvo, acredita que já contraiu difteria. Caso o filho passe a andar de maneira estranha, pensa que ele está com paralisia infantil ou osteomielite na medula espinhal. Se permanece um tanto distraído e desatento, entende que a capacidade intelectual está diminuindo. Se não engorda, logo suspeita que está com baixa resistência a certas doenças. Se reclama que a visão está embaçada, acredita que contraiu tracoma. Há crianças que sofrem igualmente de hérnia, têm preferências alimentares e temperamento explosivo. Se continuarmos a enumerar, não haverá fim. Além do fluxo menstrual irregular, frequentemente as mulheres têm sofrido de cólicas menstruais, corrimento, antiversoflexão uterina e transtornos psíquicos. Na gravidez, a maioria sofre, por exemplo, de enjoo, nefropatia gravídica, gravidez utópica,
parto prematuro e também mau posicionamento do feto. A título de exemplo, as pessoas em geral sentem enjoo em navio e em veículos. Elas têm insônia, zumbido nos ouvidos, congestão nasal, miopia, astigmatismo, constipação intestinal e má digestão. Isto é, de fato, um desconforto, pois existem doenças que sequer conseguimos denominar. Dessa maneira, não há quem, em maior ou menor grau, não sofra de alguma doença. Não é exagero dizer que neste mundo ninguém é perfeitamente sadio. Então, deveríamos refletir profundamente se esta é a normal e verdadeira condição do ser humano. É impensável que, originalmente, Deus Onipotente, o Criador do Universo, tenha criado seres vivos tão imperfeitos quanto estes. No entanto, imagino que há um grande equívoco em relação ao fato de os seres humanos terem se tornado tão frágeis como se observa na atualidade. Desde os tempos antigos, disse que o ser humano possui mais de 400 tipos de doença. Atualmente estão afirmando que seu número tem ultrapassado a casa dos milhares. É um fato realmente curioso. Apesar disso, comenta-se com orgulho que a medicina progrediu. De fato, sinto vontade de dizer que isso constitui uma completa loucura. A causa disso reside no grande equívoco da medicina moderna, que desconhece absolutamente a verdadeira origem das doenças, bem como o seu tratamento. É, pois, um fato assustador. Afinal, o que é a doença? A resposta é muito simples. É o sofrimento decorrente do processo de eliminação de elementos tóxicos que não devem permanecer no interior do corpo. Os referidos elementos nada mais são do que os medicamentos. Consequentemente, não existe nada tão importante quanto a doença. Se compreendermos isso do fundo do coração, ao invés de nos preocuparmos, passaremos a perceber que a gripe, a diarreia, têm função e que devemos ser gratos às bactérias. Assim sendo, cada vez que adoecermos, a saúde aumentará e no final, obviamente, seremos tão saudáveis que mesmo que as bactérias passem a existir no interior do corpo, as doenças não vão mais aparecer. Isso não será realmente motivo de gratidão? A realidade nos tem comprovado isso claramente. Quando a pessoa ingressa na nossa igreja, conforme afirmei antes, a incidência das doenças vai diminuindo de forma gradativa e com o passar do tempo ela se torna cada vez mais saudável. Raramente há óbitos, mas isso se dá em decorrência da grande quantidade de toxinas medicamentosas e do tempo necessário para a eliminação. Diante disso, a morte sobrevém em razão do enfraquecimento físico. Contudo, esse número é bastante baixo. De acordo com as nossas estatísticas, tivemos resultados realmente magníficos, pois entre 100 tuberculosos, apenas 7 perderam a vida e 93 se restabeleceram. Conforme pudemos observar, nem é preciso dizer que a pessoa se torna verdadeiramente feliz ao ingressar na nossa igreja. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 98. Mundo primordial. Ao analisarmos a civilização atual, percebemos que sua estrutura é baseada na ciência materialista. Escreverei minuciosamente sobre este assunto. Antes, contudo, é preciso conhecer a constituição do universo. Serão dispensados os detalhes que não se relacionam diretamente com o ser humano, abordando-se apenas os pontos mais importantes. Na verdade, o universo é constituído a partir de 3 elementos originários: do Sol, da Lua e da Terra. Esses elementos são as essências do fogo, da água e da terra, e se apresentam respectivamente nas formas de mundo espiritual, mundo atmosférico e mundo material, onde ocorrem os fenômenos. A perfeita fusão e harmonia desses mundos é a própria realidade. Até agora, só 2 dos 3 mundos existentes eram conhecidos:
isto é, o mundo atmosférico e o mundo material. Ignorava-se a existência de outro mundo, o mundo espiritual. Isso se dava porque ele não podia ser detectado pela ciência materialista. E uma vez que a atual cultura materialista é o resultado do progresso alcançado a partir do conhecimento dos mundos atmosférico e material, ela é uma cultura que abrange apenas 2/3 da totalidade. Surpreendentemente, o mundo espiritual, justamente aquele que até hoje veio sendo considerado inexistente, na verdade é o centro da força fundamental, sendo mais importante que os outros 2 mundos juntos. Portanto, se desprezarmos sua existência, não haverá como surgir uma civilização perfeita. A melhor comprovação disso é que, não obstante o avanço da cultura dos mundos material e atmosférico, a felicidade, maior anseio do ser humano, não acompanha esse avanço. Examinando o motivo dessa contradição, descobrimos que há uma profunda razão para tal. Se desde o começo a humanidade conhecesse a existência do mundo primordial, ou seja, o mundo espiritual, certamente a civilização materialista não teria alcançado o maravilhoso progresso que vemos hoje. Foi exatamente porque ela ignorou o mundo espiritual que nasceu o pensamento ateísta, que deu origem ao mal e, consequentemente, teve início a luta entre o bem e o mal. Atormentada pelo sofrimento decorrente dessa luta, a humanidade, forçosamente, precisou fomentar o progresso da cultura materialista. Pensando bem, o que seria senão o profundo plano de Deus? No entanto, caso seu desenvolvimento ultrapasse determinado limite, corre-se o risco de ver o colapso da cultura. A invenção da bomba atômica, em especial, é um exemplo disso. Por conseguinte, chegar a esse ponto significa que já atingimos um momento determinado pelos céus, de haver uma grande mudança no desenvolvimento da cultura. O primeiro passo é revelar a toda a humanidade a existência do mundo espiritual, até então tido como nada. Tratando-se, porém, de uma existência equivalente ao nada, logicamente isso não poderá ser feito pela ciência e seus métodos. Daí a razão da manifestação de uma grandiosa força jamais experimentada pela humanidade, isso é, o poder de Deus. Visto que há longo tempo o homem contemporâneo está preso à visão materialista, é muito difícil convencê-lo. Para tal, existem os milagres manifestados por um método único que temos em nossa religião. E esse método é o de orei. Isso porque, mesmo que seja ateísta, a pessoa não poderá deixar de aceitar a realidade. Assim, quando a existência desse mundo se tornar conhecida pela humanidade, ela se verá obrigada a promover uma mudança de 180 graus na cultura contemporânea, com vistas ao nascimento de uma verdadeira civilização comum ao mundo todo. Resta, no entanto, um incômodo problema. Como a cultura atual foi erigida ao longo de milhares de anos, não se sabe quanto mal foi praticado até agora. Obviamente, as más ações dão origem às impurezas do corpo espiritual, cujo grande acúmulo constituirá um obstáculo para a construção do novo mundo. É como se na construção de uma casa houvesse sujeira por todo lado, como pedaços de madeira, metais e outros, tornando-se indispensável uma limpeza. E isto deve ser o que Jesus Cristo chamou de juízo final. Os maravilhosos e incontáveis milagres manifestados pela nossa religião não podem ser outra coisa senão o plano de Deus para fazer o ser humano conscientizar-se da existência do mundo primordial, ou seja, o mundo espiritual. E Deus encarregou-me dessa grandiosa missão.
em 4 de julho de 1951. Título anterior: O Primeiro Mundo. A respeito do ateísmo. Quando se escreve sobre ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases de seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor, e o ser humano, que possui o sentido do paladar, se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser este o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros, e assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surgem-lhe então diversos desejos, despertando nele a sede de conhecimento, orgulho, competitividade e inventividade. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de ser um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi em linhas gerais sobre o curso da vida humana desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais que possuem relação direta com a vida do ser humano. Esta é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva e sem ideias pré-concebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras, embevecida com o seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas, o peso exato do globo terrestre, o volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são inumeráveis. Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização, etc. Quando surgiu este mundo? Até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e que papel devemos desempenhar? Até quando poderemos viver? Voltaremos ao nada após a morte ou existe o desconhecido mundo espiritual onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas: a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade.
Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar este mundo misterioso, há milhares de anos o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio, também citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola presunção, excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sábio é aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submete-se a ela e participa de suas bênçãos. A propósito, analisando este mundo cheio de mistérios, existe uma questão que mais nos chama a atenção. Quem construiu esse mundo maravilhoso e o governa à sua vontade? Procuremos imaginar quem é esse ser. Um lar é governado pelo chefe da família, um país pelo rei ou presidente. Logicamente, nesse mundo também deve haver um protagonista. E quem poderia ser, senão aquele que é chamado pelo nome de Deus? Não encontro outra conclusão. Por conseguinte, negar a Deus significa negar o próprio mundo e a própria existência dos ateus. Tal lógica não permite dúvidas. Se alguém não a compreende, coloca-se em um plano semelhante ao dos animais que estão destituídos de sono e inteligência. Tal pessoa poderia então ser considerada um animal com forma humana. A maior prova disso é que o ateísmo gera criminosos cujos pensamentos e atos, em sua maioria, são animalescos. Minha missão é extirpar das pessoas essa característica, fazendo-as evoluir ao nível de verdadeiros seres humanos. Em outras palavras, tudo isso significa empreender a reforma do ser humano. E a condição básica para tal é a derrota do ateísmo. Em 6 de janeiro de 1954. Esclarecimento da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento da verdade. E o que é verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e inevitavelmente caminha para a morte. O budismo se refere a isso como as expressões tudo que nasce está sujeito a desaparecer e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente, também é verdade. Preciso insistir sobre esses assuntos tão óbvios porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações, etc., é impossível negar que há mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista, é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade, embora não se perceba isso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade, acreditando estar transmitindo a verdade. Se essa tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje, e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Contudo, com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade, e por meu intermédio está explicando e demonstrando a verdade. Nesse sentido,
Meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também decorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade, tudo que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. Diante disso, talvez alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto, podemos dizer que aquele que aceita a minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita. Eis a verdade. Às demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nessa diferença. Falar da sua liberdade é dizer que, quando ele se eleva, torna-se divino. Quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Não há dúvidas quanto à escolha. A não ser aqueles de espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a concretização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade. E somente por meio do esclarecimento da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente dia e noite como aquele que esclarece a verdade. 30 de janeiro de 1950, título anterior, Concretização da Verdade. Cultura totalmente livre de doença, pobreza e conflito é efetivamente a cultura do paraíso. Pelo fato de a nossa igreja anunciar-se como religião, embora se diferencie das demais em certos aspectos, a sociedade acha que não passamos de mais uma nova seita em ascensão e limita-se a pensar dessa maneira. Isso é compreensível, pois até hoje não surgiu nenhuma religião tão esplêndida como a nossa. Por não ser simplesmente uma religião que possa ser compreendida a partir do ponto de vista das religiões tradicionais, não encontrei uma denominação adequada. E sem alternativas, chamei-a de Igreja Messiânica Mundial. Por que será que não existe um nome apropriado para ela? É que até hoje não existiu, em absoluto, nada que apresentasse uma natureza semelhante à da nossa Igreja. Sendo assim, vou expor os pontos divergentes. Nossa religião descobre todos os pontos falhos da cultura tradicional
inclusive os da própria religião, e se empenha em indicar com clareza a forma ideal de ser da verdadeira cultura. Ao mesmo tempo, mostra claramente o método para alcançá-la. Por isso, trata-se de uma revolução cultural em grande escala. Por conseguinte, quando o plano da nossa religião for do conhecimento do mundo inteiro, principalmente os intelectuais irão analisá-lo com grande interesse. Desde os tempos antigos, em cada época, apareceram os precursores que por várias vezes realizaram obras notáveis e revolucionárias que beneficiaram a cultura, mas isso não ocorreu de forma abrangente. Portanto, em termos de perpetuidade, tais obras não foram suficientes. Para comprovar essa realidade, basta observar o mundo contemporâneo. Entre aqueles que conseguiram prestar surpreendente contribuição e obtiveram resultados positivos e concretos por meio da revolução religiosa, estão Buda Sakyamuni e Jesus Cristo. Contudo, tais resultados se limitaram à parte espiritual e posso dizer que, materialmente, a repercussão foi ínfima. Além do mais, mesmo em termos de limite de atuação, esta se restringiu ao Oriente ou ao Ocidente. Naquela época, bem diferente dos dias de hoje, a cultura era bastante infantil e os meios de transporte e as mínimas condições ainda não se encontravam suficientemente preparadas. No entanto, levando em consideração que a cultura atual, que ultrapassou a primeira metade do século XX, alcançou definitivamente o progresso, creio que poderão concordar comigo que a grande revolução que pretendo realizar não constituirá jamais um mero sonho. No decurso do processo, evidentemente, ocorrerão a destruição e a construção, mas a destruição não é algo passivo ou externo. Acredito que seja um acerto de contas da própria pessoa conforme o julgamento de Deus e, ao mesmo tempo, a construção de uma nova cultura. Queira ou não, esse tempo se aproxima gradativamente. Em outras palavras, o bem será poupado e o mal destruído. Creio que, assim, puderam imaginar em linhas gerais o objetivo de Deus. Não obstante, surge-nos a seguinte dúvida: será que, durante nossa existência, esse grande empreendimento que nos parece fantasioso se concretizará? Eu próprio nunca havia pensado nessa questão, nem mesmo em sonho. Como religioso, apenas desejava empenhar-me ao máximo possível na salvação da humanidade e sentia que essa era a missão a mim atribuída pelos céus. À medida que o referido trabalho ia avançando, fui compreendendo claramente que realizar a revolução cultural que mencionei era a minha grande incumbência. Ao mesmo tempo, em face de sucessivos e surpreendentes milagres, não poderia deixar de tomar a importante decisão de assumi-la. Entre esses milagres, o de maior vulto estava a grandiosa obra que tinha sido preparada minuciosamente pelo Supremo Deus há várias dezenas, centenas ou milhares de anos. Da mesma forma, pude ver, com os meus olhos, vários fenômenos que comprovam essa realidade. Ao mesmo tempo, compreendia que as profecias feitas pelos vários homens santos desde tempos antigos eram indicações sobre esse grande plano. Portanto, nessa situação, já não havia mais por que hesitar. Assim sendo, com firme convicção, esforço-me de corpo e alma em prol da grandiosa obra de salvação da humanidade. Provavelmente, aqueles que desconhecem esse fato vão pensar que sofro de megalomania. Todavia, por natureza, sou diferente dos demais, sendo cauteloso e também medroso,
a ponto de jamais conseguir enganar as pessoas ou mentir para elas. Por esse motivo, posso dizer que pertenço à classe dos ingenuamente honestos. Apesar disso, falo de forma extremamente audaciosa, o que comprova o quanto estou seguro em relação às minhas convicções. Revista Chijo Tengoku, número 33, A Igreja Messiânica Mundial e a Revolução da Cultura, em 25 de fevereiro de 1952. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 114, poema 32. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe o Belo.